Oi, eu sou Leandro e hoje eu tô aqui pra falar de O Mistério de Maia, um documentário que está disponível na Netflix. Parents tried to do the best we can for our children, but there's nothing that could prepare me for what I went through. Nothing. Bom, gente, O Mistério de Maia é um documentário que estreou esse ano. Ele possui 1 hora e 43 de duração e nele a gente vai acompanhar o caso da Maia Kowalski, que era uma menina que em 2016 tinha 10 anos. Ela tem uma síndrome rara chamada Síndrome de Dor Regional Complexa e ela foi diagnosticada com essa síndrome pelo Dr. Anthony Kirkpatrick, que é um especialista nessa síndrome, e ele propôs para a família que eles fizessem um tratamento com ela no México, onde ela seria induzida ao coma e ficaria por alguns dias recebendo uma medicação que é extremamente forte, um analgésico extremamente potente, e ela apresentou uma melhora muito significativa depois desse tratamento. A Maia não conseguia andar, ela não conseguia se mover muito bem, os pés dela e os braços mal se mexiam e estavam ficando curvados para dentro. E depois do tratamento que o Dr. Anthony propôs para a família e que ela foi submetida, ela apresentou uma melhora muito grande. Ela voltou a andar, ela tinha total firmeza dos seus membros, os reflexos dela melhoraram muito. Só que em 2016, durante o furacão que estava passando sobre a Flórida, a Maia teve uma recaída, ela voltou a sentir muitas dores e os pais dela optaram por levar ela ao hospital, já que o Dr. Anthony não estava disponível no momento. O que acontece é que eles levaram a Maia ao Johns Hopkins All Children's Hospital, um hospital muito famoso na Flórida, e lá a equipe médica não tinha muita familiaridade com a condição de saúde da Maia. E uma coisa que eles acharam muito estranha foi que a mãe da Maia, chamada Beata, queria conduzir o tratamento da filha. Ela queria explicar para os médicos como a filha deveria ser tratada, por ela já ter uma familiaridade com a síndrome e também por ela ser uma enfermeira. Os médicos, então, acharam que a mãe da Maia sofria de síndrome de Munchausen, que é uma condição que os pais super protetores acabam fingindo que a criança tem uma doença para chamar atenção, para conseguir dinheiro, para deixar a criança mais vulnerável e mais dependente deles, o que não era o caso da Maia. Mas imediatamente os médicos, muito incomodados com a postura da mãe dela, chamaram a doutora Sally Smith, a diretora médica do condado de Pinellas. E imediatamente a doutora Sally Smith acionou o conselho tutelar, embasada numa legislação que fala que os pais que têm essa condição ou que causam algum tipo de abuso infantil aos filhos podem ter a guarda retirada pelo Estado e serem mantidas nas instituições hospitalares. Então, depois da denúncia da doutora Sally Smith, os pais da Maia foram retirados do hospital e tiveram todos os contatos com ela cortados. Eles acionaram um advogado e eles lutaram durante muitos dias, mais de 90 dias, para conseguir reaver a guarda da filha. E aqui a gente entra numa parte muito importante da história, porque a Maia foi muito bem cuidada pelos pais, apesar da mãe dela ser um pouco controladora, mas isso impactou muito na vida e na saúde mental da mãe dela. A Beata entrou numa depressão muito forte, ela tentou de todos os jeitos reaver a guarda da filha, até que mais ou menos 90 dias depois da tomada da guarda da filha pelo Estado, a Beata, sem saber muito bem como ia sair dessa situação, já em um momento de desespero, após uma audiência onde o juiz proibiu ela de dar um abraço na própria filha, acabou tirando sua vida. E o que é mais triste nessa história é que apenas 3 dias depois dela tirar sua própria vida, o Estado voltou atrás e reaveu a guarda da Maia para a família, que pôde ir ao funeral da mãe e
pôde sair do hospital para ficar junto com o pai. O documentário é muito impactante, o documentário é muito triste. A gente vê todo o desespero da criança que queria voltar para os pais e todo o desespero dos pais que moveram montanhas para tentar reaver essa guarda, mas infelizmente a Beata não conseguiu ver a filha dela depois que a filha deu entrada no hospital. E o documentário também joga luz a uma crescente que tem acontecido nos Estados Unidos, que é uma brecha na legislação que diz que órgãos que são privados, mas trabalham para o Estado, estão usando a legislação para separar as crianças de suas famílias, crianças que muitas vezes não passam por abuso nenhum, com a justificativa de proteger essas crianças. O que me lembrou muito um outro documentário que também está disponível na Netflix, que fala sobre como o Estado foi permissivo e incapaz de separar uma mãe de uma criança que estava sim sendo abusada e acabou morrendo por esses abusos. É um documentário muito visceral. A gente tem depoimentos do pai da Maia, do irmão dela. A gente tem depoimentos da advogada que representou eles nas audiências contra o Estado. Mas a gente não consegue ver o outro lado, porque nem o hospital e nem a doutora Sally Smith quiseram dar as suas versões da história. Tudo que a gente consegue ver é a doutora Sally Smith o tempo todo, durante o julgamento, afirmando que ela fez o que ela achava melhor, que ela fez o papel dela, que ela só estava fazendo o trabalho dela. E isso é muito impactante, porque o documentário mostra pra gente o quanto todos os cidadãos estão nas mãos do Estado, independente da sua vontade. Porque o mesmo Estado que toma as crianças de seus pais usa a justiça, que está sempre a favor do Estado, para embasar essas decisões. A família da Maia busca por justiça até hoje. Eles tiveram inúmeras audiências remarcadas para tentar culpar a doutora Sally pela morte da mãe dela. E é muito tocante, foi um documentário que me deixou muito chocado. E é um documentário muito importante, porque as vozes dessas pessoas que sofreram com esse tipo de postura de pessoas como a doutora Sally precisam ser ouvidas. Muitas famílias são separadas de forma muito truculenta e famílias que não têm nenhum tipo de crime sendo cometido. Mas a legislação norte-americana permite que isso seja uma prática constante e que tem crescido muito na América do Norte. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na Netflix. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Ativem o sininho para receber todas as notificações. É isso, um beijo, até mais e tchau!